E o São Paulo não deve ter nem Dorival Júnior, muito menos Rogério Ceni, caso demita nos próximos dias Roger Machado. E o responsável por transmitir esse recado ao torcedor do São Paulo foi o presidente Arrima Assis, meio sem querer. O presidente mandou um áudio para um amigo que acabou vazando. E nesse áudio ele faz uma série de esclarecimentos, entre eles o ponto principal de que o São Paulo vive uma crise financeira sem precedentes. Demitir Roger Machado logo de cara custaria 2.400.000 mensais, 2.400.000, valor da multa rescisória. Isso porque o Roger ganha 800.000 por mês e a multa equivale a 3 meses do salário. Além desses 2.400.000 que são salgados, haveria muita dificuldade para o São Paulo repor a saída do Roger Machado com o técnico dos sonhos do torcedor. O Dorival Júnior, que fez sucesso pelo São Paulo antes de ser contratado pela seleção brasileira, segundo a Arrima Assis, custava no Corinthians 2.800.000 por mês. Esse valor equivale ao Dorival e também sua comissão técnica. E eu tinha informação de uma fonte importante do Corinthians de que o custo era de 2,5 milhões, mas um outro dirigente, também do alto escalão, chegou a contar que o custo se aproximava de 3 milhões de reais. Enfim, basicamente o que disse o presidente Arrima Assis. Rogério Ceni, técnico que está no Bahia e balança. Hoje, no Tricolor de Aço, Rogério ganha na casa de 1.200.000 por mês. Só que é importante contar que esse salário está bem defasado, porque ele está há bastante tempo no Bahia, sem reajustes. Em caso de demissão para voltar no São Paulo, imagino que o Rogério Ceni também exigiria um belo reajuste salarial. Tricolor que precisou adiantar mais de 1.400 bilhões de reais de suas receitas, com FDIC, com direito de transmissão de TV, com acordos comerciais, entre outros. Patrocínio também entra nessa conta. E é também por conta disso que o São Paulo hoje vive enorme dificuldade financeira, vendendo o almoço para pagar a janta. Também por isso, o presidente Arrima Assis assegura que não quer dispensar Roger Machado. Só para completar, registrar que com técnicos recentemente demitidos ou perdidos, no caso Dorival, Zubeldia e Crespo, a dívida do São Paulo hoje é superior a 12 milhões de reais. O Morumbis pode virar Morumbi YD. O São Paulo fez uma proposta de 600 milhões de reais para trocar os name rights do estádio do Morumbi a BYD. São Paulo tem conversas em andamento, uma evolução frente à sondagem que o UOL havia reportado em março para trocar o nome, a nomenclatura do seu estádio. Isso porque o São Paulo tem contrato com a Mondelez, que é a holding, dona da Lacta, até o fim dessa temporada, e eu escuto que não há prognóstico hoje de renovação. Pequeno parênteses, a renovação não está descartada, mas frente à crise do preço do cacau, a crise do varejo, não deve haver um acordo. Por isso, o São Paulo já se movimenta no mercado e pensa em outras possibilidades. Uma alternativa surgiu ainda no ano passado, quando o Júlio Casares era presidente do clube. Ele é muito próximo do Alexandre Baldi, VP da marca aqui no Brasil, e teve um almoço com o executivo ainda no ano passado para tentar formalizar uma proposta. O que eu escutei, em meio à crise política, que inclusive resultou na renúncia do Casares, as conversas estagnaram. A novidade, as conversas foram retomadas nas últimas semanas e o São Paulo fez essa oferta. 600 milhões por 10 anos. Em média, 60 milhões anuais, que colocaria o projeto muito próximo do que o Palmeiras vai receber da Nubank pelo Nubank Park, que é 10 milhões de dólares por ano. São Paulo mexendo os pauzinhos. São Paulo coloca as cartas na mesa. O Morumbis pode virar Morumbi YD. São Paulo com uma proposta de name rights nova para o estádio do Morumbi. Bom, então continuem aí mandando as mensagens. Subir o número de like. Vai chegar 1.000 já? Daqui a pouco chega, né? Quando chegar, a gente atualiza o Barbosa. Essa informação é boa. Ô, Hernan, e o áudio vazado lá de São Paulo, hein? Que loucura isso, né, gente? Que doideira, né? Mas não dá pra discordar, né, do áudio. Assim, Como é que caiu isso? Áudio vazado nunca é uma coisa legal, né? A pessoa que recebeu o áudio uma pessoa do clube, é um São Paulino, um cara assim, que tem bastante tempo de São Paulo, é um cara que está sempre nas cadeiras, está sempre muito próximo da política do São Paulo. Não foi em grupo, então, foi para uma pessoa. Foi para uma pessoa. Essa pessoa mandou algumas mensagens para o presidente Macis pós-jogo, e pelo que eu apurei, não foram mensagens tão agradáveis assim, eram mensagens mais pesadas, e o presidente Macis respondeu ali no áudio. E a resposta do presidente foi muito assim no sentido de tipo, eu estou herdando um verdadeiro abacaxi aqui, né?
dívidas, um elenco que é um elenco que todo mundo fala, não vai ser campeão. Sendo realista, o São Paulo está no G4 do Brasileirão 15 rodadas, mas aí você vê, quando tem as primeiras lesões ali, Marcos Antônio, Lucas, o time já dá uma enfraquecida, porque tem muitos garotos ali, né? Aí você tem depois a lesão do Lucas Ramon, as contratações que o São Paulo fez não foram contratações assim, nível Palmeiras e Flamengo, que vão buscar jogadores da Europa, repatriando jogadores, pagando 25 milhões de euros. O São Paulo está muito longe dessa realidade. E o que faz o presidente ser pé no chão, olhar a realidade do São Paulo e falar, cara, a gente não vai brigar pelo título. Esse ano se for para fase de grupos da Libertadores, já está ótimo. Se for para Libertadores, já está muito bom. Então, assim, o presidente Maciel, depois dos jogos, tem recebido muitas mensagens pressionando para uma saída do Roger Machado. E aí ele diz, cara, não tem como fazer a demissão do Roger, porque você não tem dinheiro. Não, e isso vocês contaram aqui faz umas 2 ou 3 semanas. Vocês falaram do salário de um, do salário de outro, da multa que tem que pagar. Tá devendo... o São Paulo acertou, antes de demitir o Crespo, acertou a primeira passagem dele. Aí depois ficou a segunda passagem, que aí tá parcelando, tá acertando. São Paulo não pagou ainda a rescisão do Zubeldia. E o São Paulo está pagando dívidas com o Dorival Júnior. E aí por que surge o nome do Dorival Júnior? Porque o Dorival Júnior é uma bola 001 se o Roger sair. Claro. Mas há uma dificuldade, e aí eu conversei para entender o raciocínio do presidente no áudio, quando ele fala assim, eu conversei com o presidente do Corinthians sobre o Dorival. O que ele pensou ali? É um nome de mercado que todo mundo quer, que todo mundo pressiona. Peraí, deixa eu voltar aqui o raciocínio. Sim, o nome do Dorival. O nome do Dorival. Uhum. E assim, naturalmente você pergunta, o salário é alto. Então o salário é muito alto hoje para você bancar o Dorival Júnior. O que está se devendo para o Dorival não é rescisão de contrato. Gente, o São Paulo perde o Dorival para a seleção brasileira. Então não tem que pagar multa rescisória, não é multa rescisória. O que está devendo é premiação da Copa do Brasil de 2023, que começou a pagar no começo do ano. Então, assim, hoje há uma dificuldade muito grande para você fazer qualquer tipo de movimento dentro do São Paulo. Então, assim, vocês querem demitir? Beleza, demite o Roger, não deu certo e tal. E aí você vai ter que contratar, fazer um novo contrato, pagar luva, tirar de outro time impensável. Tipo que nem o Cruzeiro fez de tirar o Arthur Jorge do Ryan. É impensável hoje para realidade do São Paulo. Pagar uma multa para contratar um técnico que ganha 3, 4 vezes mais. Então, assim, motivos para uma saída do Roger tem uma pressão que vem da arquibancada. E a arquibancada, obviamente, tem que ser ouvida. Existe uma pressão de conselheiros e de pessoas próximas do presidente. Cardeais. Aliados, até. Cardeais. Aliados. Uhum. E assim, fica muito fácil você demitir depois de uma derrota num clássico. Só que o São Paulo hoje não tem isso. E aí vamos tirar a culpa da direção? Não, a direção faz parte desse pacote todo. Inclusive o próprio Maciel, que hoje são criticados por uma escolha que eles fizeram, de tirar um treinador que estava vencendo, perto da liderança, com uma sequência de vitórias, mas que se julgava que o trabalho não era bom no dia a dia. Sim. E hoje tem um treinador que se fala que o dia a dia é muito bom, mas se vê pouca evolução dentro do campo, e não está tendo resultado, e um cara que chegou demitido. Exato, que já chegou aquilo que você falou, né? Já chega todo dia querendo saber se no dia seguinte pode voltar. O Roger tem essa consciência. Essa consciência. Ele sabe que ele luta a cada jogo, né, pela sobrevivência. Então, o Ítalo mandou aqui, o seguinte, mas o Crespo não falou a mesma coisa que o presidente? Então, não foi a mesma coisa que o Crespo falou. Você pode concordar ou não com o que o Crespo disse, mas o Crespo falou o seguinte, é lutar para 45 pontos. O presidente ontem falou o seguinte, no áudio vazado, o campeão vai ser difícil, vamos tentar buscar essa vaga na Libertadores. Sim. São situações da tabela completamente diferentes, não é verdade? É verdade. Uma coisa é você falar, vou lutar para não cair, se Deus quiser vamos fazer 45 pontos. E outra coisa é falar, vamos lutar para continuar no G4. É bem diferente. Sim. Então, acho que não dá para fazer essa comparação. E outra, essa questão do salário, a gente comentou aqui na época. É muito fácil falar assim, o torcedor fala assim, mas o Dorival tá aí no mercado, só que o salário é outro. É igual amanhã o cara fala assim, tira o Bruno Vicari e contrata o Luciano Huck. Não é a mesma coisa de salário, não é verdade, Felipe? Não sei, depende. É quase a mesma coisa, é verdade. Pode ser. Não, mas entendeu? Você tá falando o São Paulo tem problemas financeiros. Para qualquer clube, você vai tirar um técnico e contratar outro que ganha 4, 5 vezes mais? Pesa? Não é simples, né? Tem orçamento para isso. Exatamente. O São Paulo está em corte de gastos, né? Não tem por que fazer isso. E ainda mais, se você trocar o Roger Machado agora nessa altura do campeonato, muitas cabeças rolam no São Paulo. Imagina o Rui Costa, que é um cara que sempre bancou e é um dirigente muito experiente. Então, alguns casos, o Rafinha também é muito criticado por isso. Algumas coisas podem se desencadear ali se o Roger Machado for demitido nesse momento. E acho que o São Paulo não precisa disso. Tá conseguindo os resultados? Não tá jogando bem? Não tá jogando bem, mas dá pra manter por enquanto, sabe, até a pausa da Copa e corrigir a rota. O Fábio mandou aqui, mas o Dorival, por gratidão, teria que reduzir o salário. Mas também não é assim, né? Você reduziria o salário? Por gratidão? ESPN?
Posso negociar isso com os meus empresários? Pode. Não fala isso não, Galindo, que você é meu empresário, Galindo. Você tem essa participação, tá? Mas tem gente perguntando, Hernan, se o áudio foi vazado de propósito. Não. Não foi, porque às vezes tem isso, não tem? Inclusive o Macis ficou bastante irritado com isso. Confiei na pessoa, respondi numa boa tal, e aí de repente a pessoa vai lá e vaza. Sacanagem mesmo. E assim, a mensagem que o Macis recebeu já era uma mensagem de tipo assim, cara, acorda, olha o que você tá fazendo, umas coisas mais ou Deve menos ser chato nesse ser sentido. presidente, hein? É. Imagina cada cara que corneta, não é? Acaba o jogo, é uma loucura. Mas você vê isso acontecer em vários clubes, né? Em Por todos. exemplo, no São Paulo tem muito dos conselheiros, tem muita força nos bastidores. No Corinthians a gente fala do Parque São Jorge. Porra, muito. Quem já influenciou ainda na emissão de Fabinho, na saída do Fabinho, no caso, e de outros presidentes e tudo mais. Então os caras influenciam muito, tem muita força dentro do clube. Imagina no Vasco, que o Pedrinho não recebe de mensagem. Nossa, tá louco. O cara tá aqui, ó, o Fiorato mandou a Leila, tá reclamando da Leila. A gente nem falou do Palmeiras ainda, mas ele já tá bravo aqui, ó. Jamais bravo com a assisti Leila? o Fala Fonte com o Luciano Huck, mandou o Dan Zanata, tá vendo? É porque O você- público tá comigo, Felipe. Você tem muito mais carisma. Muito mais. Muito mais. O público tá... E mais informações. Isso é Cara, inegável, né? e tem rescaldo do jogo de ontem. Então, que história que foi pro STJD, é isso? Ontem à noite chegou um documento, o STJD mandou um documento pro Corinthians e pro São Paulo também. Pro São Paulo, o Damião Bobadilha foi denunciado. Ih, casal. Ele não foi expulso pelo Daronco. O Daronco deu a explicação lá do negócio do gesto, mas o STJD, a Procuradoria do STJD, ela tem um embasamento um pouco diferente na repercussão que se dá, na publicidade que se tem e nas discussões que isso gera, não só em torcedor, na mídia e tudo mais. Então, assim, os auditores do STJD encaminharam a denúncia porque entenderam que ele, de fato, faz um gesto que não é normal. É Não ofensivo. É ofensivo, não é normal, né? É antidesportivo. E aí, assim, mas o argumento é que foi para o Banco do São Paulo. Ali atrás não tinha torcedor porque estava no meio da punição ali das cadeiras do Corinthians. Tudo isso vai ser argumentado, tudo isso vai ser peça de argumentação dos advogados do São Paulo quando tiver o julgamento. Mas o STJD entendeu que ele precisava entrar na denúncia. E essa denúncia pode chegar até 6 jogos. Suspensão por Caramba, Damião 6 Bobadilha. jogos? É o máximo, né? Sim, uma... mas... Pena máxima. E o Corinthians foi denunciado também pelos fatos que foram relatados na súmula pelo Daronco, né, que jogaram 3 objetos: um vape, um isqueiro e um óculos de sol. Jogaram óculos. Jogaram óculos de sol. E um desses objetos acertou o Caleri, a mão do Caleri. Por isso que ele fez Foi na hora do gol? Foi na hora do gol. A comemoração, né, do Luciano foi lá. O Luciano foi perto da bandeira e aí todo mundo foi junto lá e óbvio que o Luciano já fez aquele negócio da bandeira, então quando a gente se aproxima da bandeira a torcida Cara, já já. ficou agitada, o que não justifica você jogar um objeto em ninguém, né? Que é uma agressão, pode, né? Ele fica atacando o óculos também, e a- chinelo, tênis. Mas o Caleri nem E a- chutou, o Caleri. O Luciano nem chutou a bandeira, Não, né? não, Ele só chegou do lado. vibrou ali do lado. Mas aí também se você não poder comemorar em qualquer lugar do campo, mesmo que você não tenha torcedor do teu clube, aí é brincadeira. Mas né? é Aí a exato, gente vai né? virar sommelier de Não, comemoração. eu acho que, cara... Mas o Flávio acho que comemorou, a questão ali é bem outra. É o objeto que foi jogado e principalmente a demora do segundo tempo para a volta do intervalo para o recomeço do jogo, porque começaram a jogar bobina. Aquelas fitas, né, com a bobina e tem um papel branco. Vai Não é o esticando papel assim. higiênico ali que é, sei. molinha, é a bobina mesmo que é dura, que é um papel um pouco mais Jogaram? grosso. Não vi. Pô, no segundo tempo a rede ali, a trave do Rafael, Tava no ar aqui, não vi. ficou assim totalmente tomada por aquelas. Inclusive fotos foram anexados ao processo que foi encaminhado ao Corinthians, fotos daquilo e o tempo que ficou parado. O intervalo teve 23 minutos. Normalmente 15, então são 8 minutos a mais. Atrasou, E aí o STJD agora abre um expediente, abre uma denúncia também para o Corinthians que vai ter que responder nessa questão. E aí é aquela pena, pode ser multa, pode perder mando de campo, até mesmo pode ficar sem torcida. Aí é uma questão depois do jurídico do Corinthians argumentar o que aconteceu. O importante é que assim, no mesmo dia, no domingo, eu falei com o Dr. César Saad, que é o delegado do DRAD, que é a polícia lá que faz toda a segurança dos jogos. E o Dr. César Saad me disse, ali, logo no segundo tempo, ele passa ali por mim, estava na operação, eu parei rapidinho para perguntar, ele me disse que as 3 pessoas que jogaram os objetos, o óculos, o vape, o isqueiro, são 3 pessoas diferentes, né? Elas foram identificadas. Porque o Corinthians o Dr. César, já logo quando aconteceu o incidente, que o Daronco entrega para o quarto árbitro os objetos, essa informação já chega para o Dr. César, ele aciona as câmeras e os funcionários do Corinthians identificam e vão lá. Nossa, e os torcedores falaram, não, realmente esse Porque aí o malandro torcedor aqui. que tá do lado, ó, foi esse aqui, já... Para evitar a punição. Então, é isso assim, aí. essa ação rápida pode ser um atenuante na questão da punição que pode ser imposta pelo STJD. Então, o Corinthians trabalha com isso a favor, porque é aquela coisa, né? Não estou aqui passando pano para erro de torcedor. Não, mas, não. assim, o clube às vezes fica refém, porque você não tem como controlar o que o outro está sentindo. Sim, sim.
Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.